paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Quem fala aqui com vocês é o Bispo Romeu Carneiro, pela graça de Deus, presidente aqui da Convenção Interdenominacional do Brasil, a CIB, e é um privilégio de verdade poder servir a Deus nessa função e, de alguma maneira, poder ser um instrumento de Deus para a vida de muitas pessoas. A nossa convenção é uma convenção de homens e mulheres de Deus que procuram estar unidos debaixo de uma visão em que nós possamos abençoar uns aos outros. Por isso eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta hora, que você preste atenção na mensagem que eu quero deixar para você aqui para a tua edificação. Esse é o nosso principal objetivo, é a edificação. Eu separei uma passagem aqui da Palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo, quando Paulo escreve ao seu filho espiritual. Na verdade, isto é uma forma que Paulo tratava a Timóteo. A verdade é que quando Paulo passa por Derbe, lá no início da sua primeira viagem missionária, muitos anos antes de ter escrito, ele já ouvia falar do testemunho de Timóteo. Então, é evidente que Timóteo não foi gerado pelo apóstolo Paulo, mas, por sua vez, ele se tornou um filho na fé, a não ser que Timóteo tenha sido gerado por Paulo quando ele fez o seu primeiro circuito desde Antioquia, Icônio, Listra e Derbe, e talvez na sua volta, se Timóteo se converteu nessa primeira ocasião, então no seu segundo circuito, ele retorna e pega este rapaz que se tornou o seu maior companheiro ministerial. Apesar da diferença de idade, Timóteo se tornou um grande companheiro do apóstolo Paulo, e eu quero deixar uma palavra, lembrar o que ele falou para o seu filho na fé, Timóteo. Ele diz assim, no capítulo 2, verso 14, ele fala: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras e para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, diz a palavra, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, coisa terrível, né? A linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Ímeno e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Os dois versículos agora são os que eu quero concentrar a maior atenção, porque eles trazem consigo um ensinamento profundo para a nossa vida, e com certeza vai servir para a sua também. Ele fala: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Repara, querido, que o apóstolo Paulo aqui está mencionando grandes mansões. Paulo teve o privilégio de, durante os seus quase 35 anos de ministério, passar por todo tipo de lugares. Ele, quando fala aos Filipenses, no capítulo 4, ao final de sua carta, ele diz que ele já tinha passado por necessidades, por aflições, abundância, por todas as coisas. E ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo tinha experiência de ver prata e ouro, mas ele também tinha experiência de ver madeira e barro. Paulo, ele conhecia as altas autoridades, até porque Paulo provavelmente era de uma família de autoridades. A gente percebe que quando ele estava em Jerusalém, preso no seu encarceramento inicial, quando apanharam no templo adorando,
e pensaram que ele estava introduzindo gregos no santo lugar, ele é levado para um local e fizeram uma reunião para saber o que fariam com Paulo, e então o seu sobrinho escutou o que estava se passando na sala. Ora, então a reunião feita por autoridades e por homens e mulheres, aliás, por homens e mulheres quase não estavam ali presentes, mas homens da nata judaica, então provavelmente o sobrinho de Paulo, pertencendo àquela família, Paulo também era um homem de família de posses, de bens, mas que abriu mão de tudo. Ele diz que considerou todas as coisas como refúgio, ou seja, como esterco, para adquirir, para obter a sublimidade do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para Paulo, nada mais era importante do que Jesus e a sua palavra. E ele disse, percebendo e levando em consideração o fato de já ter estado em casas de ricos e de pobres, que em algumas mansões romanas havia sistema de esgoto, e no meio do populacho não havia, a verdade é essa. Especialmente nas cidades do interior, nas cidades mais rurais e nas habitações mais rurais, não havia sistema de esgoto. As pessoas evacuavam e os seus dejetos eram recolhidos em vasos. E esses vasos eram chamados no original vasos de desonra. Desonra porque eles carregavam consigo elementos que deveriam ser jogados fora. Daí eram lavados e recolocados no local para que então, numa outra situação, viessem novamente ser usados. E os vasos de honra que o apóstolo menciona eram aqueles copos de cristais puros, demais, copos de ouro, de prata. Estive na Alemanha, uma vez falei isso numa mensagem, e tive o privilégio de visitar um castelo. E o fato é que depois que você visita o castelo, você descobre o quanto você é pobre, né? E estive lá, naquele castelo, e contemplei pratos de ouro, porcelanas caríssimas, todas protegidas em abóbodas de vidro, com sistemas de alarme. Mas a gente via a riqueza, a opulência. Paulo, ele viveu a opulência, ele conhecia bem da opulência, e isso antes de ser um missionário, um apóstolo. Então ele fala assim, olha, numa grande casa, uma mansão, uma grande casa eram as mansões romanas, com aqueles espaços enormes, com chafarizes por dentro, e com vários escravos, não havia empregados, escravos, né? Até mesmo os pedagogos, que eram aqueles que conduziam as crianças, eram uma espécie de escravo privilegiado que era trazido de outros países, para servir aos magnatas por causa dos seus próprios conhecimentos. Muitos deles eram príncipes nos seus países, mas depois, com a dominação romana, se tornaram escravos. Ora, numa grande casa, o apóstolo Paulo fala, há vasos. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Então, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra. Para a honra. Eu quero declarar sobre a sua vida uma mudança de visão. Eu quero declarar sobre a sua vida que você vai chegar ao teu objetivo, que você vai chegar àquilo que você tem separado por Deus. Seja um vaso de honra, seja um instrumento vivo na mão de Deus. Deixa Deus preparar você. Faça como a Bíblia diz, seja um vaso de honra, útil para o seu possuidor. Que Deus te abençoe, meu querido, ricamente em nome de Jesus. Amém.